Olá! Agosto Verde é o mês da primeira infância. Um mês que traz ações e reflexões sobre a importância dessa fase no desenvolvimento infantil. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 40% das crianças brasileiras vivem em situação de pobreza. Isso significa que muitas delas não têm acesso a uma educação de qualidade na primeira infância. Isso pode ter também um impacto significativo no desenvolvimento da criança em seu futuro. Além disso, o Brasil tem uma das maiores taxas de mortalidade infantil da América Latina. Em 2019, foram registrados 12,4 óbitos por 1.000 nascidos vivos. A falta de acesso a cuidados de saúde adequados durante a primeira infância pode ter um impacto significativo no desenvolvimento físico e emocional da criança. No entanto, existem iniciativas em andamento para melhorar o desenvolvimento infantil nessa fase da vida. Em Campinas, o PIC, Plano Municipal pela Primeira Infância Campineira, dá as diretrizes de políticas públicas na cidade para este tema. A primeira infância é o que vamos discutir hoje no Estúdio Câmara, que conta com a participação do pediatra José Martins Filho, da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Ele também que é membro da Academia Brasileira de Pediatria, coordenador do Departamento de Pediatria e do Programa de Residência em Pediatria da Unicamp, também com Tiago Ferrari, que é coordenador do Plano Municipal pela Primeira Infância Campineira, e a Adriana Pinheiro, que é assistente social, especialista em violência doméstica contra crianças e adolescentes, políticas públicas e direitos sociais em instrumentalidade do serviço social. Foi servidora da Prefeitura de Campinas por 20 anos, onde atuou no SAPECA, o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, e também, onde ela, na verdade, no SAPECA, ela foi coordenadora por 7 anos e trabalhou 20 anos na Prefeitura. Ela é consultora do Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária, membro da Coalizão pelo Acolhimento em Família Acolhedora. Mas antes da gente começar a falar com todos esses especialistas, cada um na sua área, falando dessa contribuição, nós vamos assistir a um manifesto chamado Cada Passo do Começo, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Ele foi lançado no último dia 5 de agosto. Vamos conferir. Tudo que a criança toca, na hora vira brinquedo. A criança toca o mundo com a alma e com o dedo. Se a criança encontra afeto, corre, pula, escuta história, a criança depois cresce com a infância na memória. A infância continua muito além da memória. Ela faz parte do corpo e da nossa trajetória. A criança ama o colo, a criança cava o fundo. É tanto chão para percorrer no infinito do mundo. As folhas e as tintas, os sentidos e o sol. Cada passo do começo abre espaço e é farol. Vem primeiro a primeira infância vem primeiro. Quanto mais atenção para a criança, mais beleza para o mundo inteiro. Cuidar de cada criança é cuidar do país inteiro. Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Primeira infância, primeiro. É isso aí. Primeira infância, primeiro. Dr. José Martins Filho, seja bem-vindo. Obrigado. Fala primeiro para nós do ponto de vista da saúde, da questão do desenvolvimento cognitivo. O que significa ter uma plena primeira infância? Olha, ter uma plena primeira infância, principalmente cheia de amor, de afeto, de carinho, de atenção e de respeito, significa a possibilidade do desenvolvimento de uma personalidade sadia, participativa, de trabalho, de colaboração com a sociedade, de respeito e de amor.
É muito importante que as pessoas percebam que esses primeiros anos de vida, que vão mais ou menos da primeira infância até 5, 6 anos de idade, né? Eles são fundamentais para o desenvolvimento cerebral. E o que é muito importante para que esse cérebro se desenvolva bem é afeto, é amor, é carinho, é atenção, é respeito, é presença. Então, uma criança bem amada, no sentido de ser querida, de ser respeitada, tem tudo para ter uma primeira infância importante, mesmo que enfrente algumas dificuldades que acontecem na sociedade, e vai ser um ser humano com muito mais potencial para se desenvolver. É isso que é a primeira infância. Qualquer coisa que acontece nesse período é importante e tem a ver muito com o desenvolvimento cerebral. Acho que durante a entrevista aqui nós vamos poder comentar isso melhor. Daqui a pouquinho eu vou perguntar, inclusive, sobre essa questão. As pessoas falam, o bebê não lembra, tal, mas daqui a pouquinho o senhor vai falar melhor sobre isso. Tá bom. Agora eu vou dar as boas-vindas à Adriana, seja bem-vinda. Fala um pouquinho para nós dessa experiência, né, que foi atuar no Sapeca. A gente sabe, explica para quem está em casa o que é o Sapeca e por que nesse momento, né, e desde a sua criação, essa primeira infância tem um olhar especial desse serviço. O Sapeca ele é um serviço de acolhimento da Prefeitura Municipal de Campinas. Ele existe desde 1997. Então, ele é um serviço pioneiro aqui no nosso país, porque naquela época nem se falava da proposta que a gente executava, que era um serviço de acolhimento que trabalhava com famílias acolhedoras parceiras. Sim. Esse serviço, ele foi, com o decorrer do tempo, se tornando uma política pública. Então, no Brasil, hoje, serviço de acolhimento em família acolhedora é política pública. Ela é ancorada na política de assistência social, mas ela envolve saúde, educação, intersetorial, né? Totalmente intersetorial. E esse tipo de serviço, ele acolhe crianças e adolescentes que estão em medida de proteção. São aquelas crianças e adolescentes que precisaram ser afastados temporariamente de casa. Só por que proteção. Aí não vão para um abrigo. Não. Tem essa alternativa. Esse é o diferencial. Eles vão viver temporariamente na casa de uma família acolhedora do serviço, onde essa criança e adolescente vai receber um cuidado individualizado nesse momento, que é um momento delicado. E Campinas, nesses últimos anos, ele priorizou atender em família acolhedora crianças que estão na primeira infância. O serviço de acolhimento, ele acolhe de 0 a 18 anos, é claro. Tá. Mas, em decorrência dos estudos e porque a gente foi percebendo o quanto a primeira infância é importante no desenvolvimento, então a prioridade aqui no município sempre foi tentar zerar o número de crianças de 0 a 6 anos em abrigo, para que eles fiquem todos em família acolhedora. Tá, daqui a pouquinho você vai falar um pouquinho mais sobre isso, inclusive sobre o movimento nacional, né, a coalizão e todo esse trabalho para que a gente tenha os melhores modelos de família acolhedora no nosso país, porque agora eu vou dar as boas-vindas ao Thiago Ferrari, que já foi inclusive vereador, presidente da Câmara, hoje está exercendo um papel essencial à frente do PIC. Veja que o Thiago, acompanha o Thiago nas redes sociais, participa de um monte de atividade, muitas vezes entra ali na dança da molecada e me fala sobre como tem sido colocar essas ações do plano da primeira infância campineira em prática, de pensar na evolução conforme também, porque a molecada até da primeira infância está evoluindo muito e precisa se pensar na política pública para eles também. Boa tarde, menina, boa tarde. Martins, que foi meu pediatra, tenho a honra, fico até preocupado de estar falando aqui, porque a gente está falando. Poxa, você começa mentindo. Não, mas eu tenho que falar a verdade aqui. A Adriana também, mas com relação à primeira infância, primeiro foi um propósito que eu encontrei. Quando eu conheci o PIC, minhas filhas estavam na primeira infância, e aí eu falei, poxa, eu quero uma cidade que olhe para as crianças, que dê oportunidade para essas crianças. E a partir daí a gente foi se envolvendo. Tanto é que eu até estava conversando com a Adriana aqui, que eu tive a felicidade de ser indicada ao prefeito Dário Saad para que assumisse o PIC, a Jane Valente, que ela que formulou o PIC. O PIC é uma referência no Brasil. Sim. E quando a gente fala em primeira infância, em política pública de primeira infância, a gente precisa colocar algumas premissas. O Martins falou uma coisa que é muito importante, que daí é explicado pela neurociência. Se a gente for pegar o plano da primeira infância campineira, ou os planos de primeira infância municipal, eles são todos ancorados
no artigo 227 da Constituição Federal, onde coloca que a criança é prioridade absoluta. Não tem nenhum outro artigo da Constituição que coloque algum direito como prioritário e absoluto. E a partir daí a gente tem o ECA, no artigo 4º, que reforça isso. E aí as pessoas perguntam, mas por que existe isso e para quê? Porque criança é um serzinho bonitinho, é indefeso? Também. Mas tem uma explicação que, nas diversas palestras que o Martins fala, e a gente até no curso que a gente fez em liderança executiva em Harvard, é justamente fundamentado, todas as políticas públicas é fundamentado no desenvolvimento cerebral. A neurociência, ela explica que do 0 a 6 a gente tem 90% do cérebro formado. Do 0 a 6, que são 1 milhão de conexões neurais formadas por segundo. Então, a gente tem que estimular. E quando o Martins falou da questão do amor e do afeto, que muitas vezes as pessoas falam, não, mas é lógico, tem que estar amor e afeto para a criança. Mas tem uma explicação na neurociência. Essas ligações, essas sinapses, quando estão sendo construídas, que a gente fala que é arquitetura cerebral, quando a criança tem um ambiente acolhedor, de afeto, essas conexões são feitas de outras formas. É como se a gente imaginasse o caminho da onde o cérebro vai trabalhar, a gente está criando avenidas, ao invés de um monte de rua sinuosa. Então, a pessoa vai ter respostas diferentes no decorrer da vida. Então, e aí, a partir desse estudo da neurociência, nos anos 2000, vem um economista que ele ganhou o prêmio Nobel, James Heckman, e ele demonstrou que a única política pública que traz retorno para a sociedade, que quebra ciclo de pobreza, que diminui esse hiato social, essa diferença social, é investir na primeira infância. Porque você investir na primeira infância está estimulando essa criança a desenvolver o cérebro dela na plenitude. E desenvolver não é só no aspecto cognitivo, que as pessoas falam, pô, no aspecto cognitivo. O Martins disse muito bem isso. Você está desenvolvendo ele ser uma pessoa que vai ter as relações pessoais, eles vão ser até diferentes. Muitas vezes a gente cobra de uma pessoa o que ela não tem para entregar. Como foi a infância dessa pessoa? Será que ela teve afeto, teve carinho? Como foram os estímulos que ela teve? Porque a gente está numa fase que esses estímulos podem ser tanto para o bem quanto para o mal. Sim. Então, é importante sim que a gente cuide do afeto. É muito importante, o Martins é aqui o maior defensor, acho que não tem no mundo, quem defendeu e quem enfrentou também a indústria da fórmula, que é o Martins, quando fala da importância da amamentação, que além dos nutrientes, desculpa Martins, eu vou falar, mas depois você me corrige, porque são as aulas que eu tive, além dos nutrientes, o vínculo que a criança tem com a mãe, se a gente for pensar, depois que a criança sai da barriga da mãe e corta o cordão umbilical, qual que é o maior vínculo que ela tem? É a amamentação. E isso estimula toda essa construção da arquitetura cerebral e a gente precisa mostrar para a sociedade isso, que a gente não está falando só de um ser que é desamparado, que é frágil, que precisa de afeto, mas esse afeto, esse amparo e esse cuidado vai impactar na sociedade no futuro. E eu digo mais, eu como pai, você é mãe também, Martins é pai, tá a filha dele aqui também, é avô, mas não tem o que toque mais quando a gente vê que o nosso filho, nossa filha, nossos netos estão sendo bem cuidados. Então, eu costumo até falar para o prefeito, não é só investimento futuro. Esse impacto, quando a gente está cuidando de uma criança, a gente está impactando diretamente uma família, porque a família sente cuidada também. Então, é uma política pública que, para mim, é apaixonante, porque a gente trabalha não só com uma construção de uma sociedade mais justa, mas a gente está falando de algumas palavrinhas que muitas vezes soam bonitinhas, mas que às vezes ficam até de uma forma costumo dizer, meio jocosa, meio romantizada, mas não, a gente está falando uma palavra que é o amor, que é o afeto, que tem um impacto direto. Tanto é que família acolhedora foi totalmente fundamentada, a Adriana vai explicar, em decorrência do afeto que as crianças na qual era o país? Que era o país que as crianças ficavam Romênia? Na Romênia.
eles começaram a estudar que as crianças ficavam isoladas, sem qualquer afeto, sem Então, qualquer isso que eu ia cuidado. perguntar, Adriana, a gente sempre fala, até para as pessoas em casa entenderem, a família acolhedora, a gente tem inclusive reportagens sobre isso lá no YouTube da TV Câmara Campinas, explicando o que é família acolhedora, mas em resumo, é o período em que, enquanto a justiça decide o futuro dessa criança, ela fica temporariamente, ela tem um pai, uma mãe, às vezes irmãos, uma família temporária, né? Que eu acho que quem é da família acolhedora, assim, eu admiro as pessoas que participam, porque é aquele amor que, sabendo que eu estou cuidando de você por um período para você e para um outro destino, você não é um amor de posse, Isso. né? Em que momento se observou que essas crianças que, porventura, tinham sido afastadas de suas famílias de origem, elas conseguiriam ter mesmo desenvolvimento cognitivo, estando com uma família acolhedora, apesar de não ser a família definitiva dela, do que estar, por exemplo, institucionalizada? Olha, no mundo a gente sabe de pesquisas que começaram, né, nesse campo na década de 50 do século passado, década de 40, 50, né? Então tem vários pesquisadores que foram precursores no mundo, né, que começaram a fazer estudos sobre crianças que ficavam longos períodos em institucionalização, né? Então isso já foi dando, né, base para várias teorias que diziam o quanto o cuidado em família, o cuidado individualizado, com um adulto de referência, que seja uma referência única e positiva, é fundamental para o desenvolvimento, né, da criança, o desenvolvimento integral e para a superação de traumas também, né? Mais recentemente, essas pesquisas começaram a tomar mais corpo, a gente começou a conhecer, né, mais, e essa que o Tiago fala, a gente tem uma pesquisa longitudinal, que é já desenvolvida há mais de 10 anos, né, acho que quase 20 anos, pela Universidade de Harvard, e que foi fazer uma pesquisa longitudinal na Romênia, porque a Romênia foi um país, né, que teve um período de grande ditadura, e o ditador, ele exigia que as mulheres tivessem filhos, e aquelas que não tivessem eram penalizadas. Então, teve um boom, né, de natalidade naquele país, e claro, né, com o decorrer do tempo, essas famílias não conseguiam dar conta de tantas crianças, muitas crianças acabavam sendo deixadas nas instituições. Esse ditador, né, ele foi deposto, né, ele foi morto, e verificou-se, de fato, o mundo começou a conhecer a situação dessas crianças na Romênia, né? Os vídeos são chocantes, que mostram, assim, grandes instituições com números imensos de crianças totalmente abandonadas naqueles espaços. Então, houve, no início dessa pesquisa de Harvard, nessas instituições na Romênia, eles criaram lá famílias acolhedoras, né, para cuidar de crianças, porque o que eles queriam fazer de estudo, nesse estudo longitudinal, eles queriam pesquisar crianças que viviam com seus pais, que nunca tinham sido institucionalizadas, crianças que ficavam na instituição e crianças que foram transferidas para as famílias acolhedoras. E eles começaram a acompanhar o desenvolvimento desses 3 grupos de criança. Sim. Eles continuam fazendo isso hoje, acho que hoje eles já começam a ter retornos de jovens que devem estar com uns 18 ou 20 anos, mais ou menos, e foi mostrando, então, né, pelos estudos, pelos mapeamentos que eram feitos, né, do cérebro, pelas entrevistas que eram feitas, o quanto, né, as crianças que permaneceram institucionalizadas tinham um atraso imenso no desenvolvimento, em todas as áreas do seu desenvolvimento, e o quanto as crianças que foram para famílias acolhedoras e que tiveram, então, cuidado em família, ou aquelas que viviam com os próprios pais, eles tinham um desenvolvimento compatível. Uau. Eles se desenvolveram, né? Então, esse estudo ele pode ser acessado pela internet, né? Tem muito material a respeito disso. Está acontecendo no Brasil, né? Então, o Brasil ele está hoje sediando
uma pesquisa de continuidade, né, em São Paulo, nesse mesmo formato dos 3 grupos de crianças. Apesar que agora os nossos modelos de Não, abrigamento totalmente diferentes. menor, O Brasil tudo. tem uma outra história, Isso, né? tá. Mas a pesquisa ela continua no mundo e o Brasil foi escolhido também, né, para fazer parte dessa pesquisa. E assim, eu só finalizaria dizendo assim que todos os resultados têm mostrado o quanto uma criança precisa estar em família, ser cuidado por pessoas de referência. Doutora, aí quando a gente fala desse cuidado, a gente sabe, até por conta de toda essa história de que às vezes a criança é retirada da sua família, o quanto também, se ela nasce numa família disfuncional, o quanto isso também pode prejudicá-la. Porque às vezes as pessoas falam assim, olha, mas ele passou por uma situação de violência muito pequeno, com 1 ano, com 2 anos. A criança esquece isso. E isso tem algum impacto nessa primeira infância, quando há esse tipo de situação? Sim, sim. Então, isso que estava sendo colocado é muito interessante. Esses vídeos aqui referidos, eu uso muito. Eles fizeram em Harvard, nós traduzimos para o português aqui na USP. Eu uso muito nas aulas. E mostra exatamente esse momento em que você tem um especial tempo para trabalhar com as crianças, no sentido de tentar diminuir ao máximo o estresse, o sofrimento e tal. Na verdade, quando você fala de estresse tóxico precoce, né, porque isso a gente usa muito, você está se referindo a lesões físicas, anatômicas, de neurônios cerebrais provocados por sofrimento psíquico. Crianças abandonadas, crianças que não são bem acolhidas, crianças que não choram e não têm colo, crianças que choram e não são atendidas, crianças que são marginalizadas, aquela história de deixa ele chorar que ele aprende, não é isso? É isso que eu ia perguntar, essa história. Esse deixa ele chorar que ele aprende é terrível, é uma maldade porque está piorando o desenvolvimento cerebral dessa criança. Esses vídeos lá, eu tenho todos eles, eu trouxe de lá, eu estive lá há bastante tempo, na Europa, e conheço bem os vídeos de Harvard, traduzidos para o português, eu uso nas minhas aulas, né? Aqueles que falam sobre o sofrimento da criança e o estresse tóxico precoce, né? Que isso a gente fala. O que é o estresse tóxico precoce? São sofrimentos emocionais ou até físicos em crianças abandonadas que não são atendidas, quando choram não são atendidas, não recebem colo. Crianças que às vezes são maltratadas, que apanham, batem, etc. Crianças que são colocadas em ambientes negativos, escuros, barulhentos, fora de lugares, sem carinho, sem atenção. Isso leva a uma lesão permanente de alguns neurônios, a lesões das bainhas dos neurônios. Isso é definitivo e isso piora muito e leva no futuro a lesões graves causadas pelo estresse tóxico precoce. Então são crianças de intraútero, uma mãe maltratada, sofrida, estressada durante a gravidez já pode trazer problema para esse bebê intraútero. A maior parte das vezes, bebês pequenos que não são atendidos, né? Bebês que choram e as pessoas não são atendidas, aquela história que o pessoal dizia, não, deixa ele chorar que ele aprende, porque senão ele vai ficar birrento. Ao contrário, o choro é uma forma de chamar a atenção. Esses vídeos que a gente usa, eu uso muito nas minhas aulas, nas minhas conferências, que eu trouxe de lá, né, de Harvard, e depois foi traduzido para o português na USP, eles mostram como é que ocorre essa alteração morfológica do cérebro. Quer dizer, não é só uma questão emocional, é uma questão física de lesão que precisa ser tratada. E isso tem muito a ver com a maneira como você encara essas crianças que choram muito. Por que elas choram, o que está acontecendo, como é que as pessoas atendem esse sofrimento, o que significa uma criança que está chorando, o que ela precisa, o que a gente tem que fazer, tem que acalentar, pegar no colo, mostrar carinho, atenção. Por quê? Porque você não fazendo isso, você libera alguns hormônios, principalmente da adrenalina, da suprarrenal, que lesam a capa dos neurônios. Definitivo, são neurônios lesados, chamados estresse tóxico precoce. Sim. Com alterações do comportamento, não só nesse período, mas a longo prazo. Sim. E aí é uma coisa muito interessante, porque a gente percebe que cada vez mais a gente tem uma dificuldade de mostrar para as pessoas que sim, essa fase, particularmente dos primeiros 6 anos, e particularmente os 2 primeiros anos que eu trabalho muito e publico muito sobre isso, quer dizer, eles são fundamentais para o desenvolvimento infantil para o resto da existência. As pessoas não se dão conta que o estresse precoce lesa neurônio. E para recuperar isso, às vezes, é dificílimo.
Você tem que fazer tratamentos a longo prazo, você tem que tratar as famílias, você tem que entender por que isso aconteceu, por que alguém não atende uma criança que chora, por que uma criança chora muito, chora pouco, por que ela não dorme, o que está acontecendo. Isso está tudo dentro de um sofrimento associado ao relacionamento dessas crianças dentro da família. E completando muito o que foi colocado já anteriormente pelos meus dois amigos aqui, isso ocorre, na maior parte das vezes, por falta de informação. Nem sempre por falta de carinho, porque geralmente as pessoas amam as crianças. O problema é que elas não conhecem a maneira de lidar com essas crianças. Sabe aquela história famosa, todo mundo já ouviu? Olha, tá chorando, não pega não, porque se você pegar ele vai querer chorar toda hora, você vai ter que ficar a noite inteira com ele no colo. Deixa ele chorar. Não. O choro é uma chamada, é uma forma de querer atenção. Você precisa pegar, você precisa acariciar, precisa ver, precisa entender. Na verdade, a grande problemática disso tudo ocorre nos primeiros 1000 dias, né? Sim. Que são aqueles 2 anos iniciais que... Até já que o senhor falou dos primeiros 1000 dias, pessoal, a gente separou, inclusive, aqui, olha, em 2016 nós tivemos um documentário chamado justamente 1000 Dias, produzido pela Maria Farinha Filmes, também em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, o Instituto Alana e a Fundação Bernard Van Leer. Vamos assistir agora a um trailer e depois é só procurar lá no YouTube que tem um vídeo completinho. Vamos ver, gente, como é esses 1000 dias aí. Professor Einstein, if you had just one question about the universe, what would that be? Is the universe friendly? E aí, então, eu peguei ele no colo e eu comecei, nossa, então, oi, finalmente, né, fomos apresentados. Você que estava aí dentro, eu que estava aqui fora. Naquele minuto eu falei, nossa, quanta coisa eu tenho a aprender com você. I had 35 years without children. It was everything about myself I had to change. She thinks she's just as big as her big sister, but she's definitely not a princess, huh? Every second, the brain is making between 700 and 1,000 new connections. Up until about 6 months of age, babies are citizens of the world. They can hear the distinctions in every single language. The first few years is very much like building the frame of a house. So you're constructing the framework upon which everything else will develop. Acho que a partir do momento que abriu o olho, já tá sentindo desde da barriga mesmo, que já vai chutando. Vai, meu, esse espaço aqui tá ficando pequeno, cara. Those babies in the first 5 years are ultimately plastic to whatever experiences come in. Instead of thinking of them as being blank slates or living in a blooming, buzzing confusion, really, we're now realizing that they're the best scientists and the best learners that we know of in the universe. It doesn't come ready-made, it comes ready to learn. Babies, infants do not learn from video, they don't learn from TV, they learn from real-life interaction with people. The mother, this whole notion of the human capital invested in the child, the greatest part of which is the mother's, that love is an important part of the economy. One of our friends asked my wife, what do you feed this son of yours that he's growing so healthy and so beautiful so quickly? And we both responded, we just love him and God takes care of the rest. When kids don't get that, what happens is that they feel they don't have any mastery over the world, that they may feel stressed. That kind of neglect can seriously impact brain development and behavioral development later. Children are recognizing novelty in the most mundane things. We know that the early childhood programs substantially reduce the incarceration, they reduce the crime, they actually give these children the kind of control over their own lives. Well, you can't do that with a brain. You can't kind of tear it down. You can't start over, so you have to work with what's been built in the beginning. Yes, it costs money, but the cost in the first 5 years is a lot less than the cost of treating problems later. If you get the child, you get the man. Raising children is not a science, it's an art. What I like to tell them it's not those toys. Don't worry about having those little technologies and being able to afford those things. It's you. You're the most important thing in that child's life. It's that connection that you build between you and your child that means all the difference in the world.
Quando depois 7 anos. Sério, filho? E depois? Depois eu vou ficar um adulto. Gente, eu fico bastante emocionada toda vez que eu vejo esse vídeo. Tantas coisas que a gente tem que conversar sobre internet, TV, interação com a criança, cuidado com a mãe. Só que a gente vai falar daqui a pouquinho, que nós vamos tomar uma aguinha rapidinho. A gente volta já já com o Estúdio Câmara. Segundo bloco do Estúdio Câmara, que hoje fala sobre o mês da primeira infância e tudo que permeia aí essas reflexões e todas as ações. Tiago, a gente viu aí no filme, no finalzinho, né? No trailer, na verdade, gente, procurem na internet e assistam todo o documentário, que é maravilhoso, né? A gente até estava falando. Quando a gente pensa na parte da governança, né? A gente sabe que a sociedade toda, na verdade, é responsável pela primeira infância. Não é só uma questão de que a prefeitura é responsável, o Estado, o governo. É uma função de todos olhar e ter esse olhar diferenciado para a primeira infância. Mas quando a gente passa pela sua área, né, que é coordenar o PIC, onde entra a responsabilidade do poder público nisso? Quando a gente fala do PIC, ele é um programa, um plano que ele foi construído, reforçando, pela Jane Valente, junto com todos os setores da prefeitura e da sociedade. Então a gente está falando de um plano que ele é intersetorial, ele é transversal, e o que já dificulta. Por quê? Porque a administração pública que a gente tem, as nossas administrações públicas, elas são extremamente setorizadas. Então aqui é a área da saúde, aqui é a área da assistência, aqui é a área da educação, hierarquizadas. Mas a gente tem que começar a entender que a criança é da cidade, não é da saúde. A criança da saúde é a mesma criança da assistência, a mesma criança que começa lá com o pré-natal da mãezinha. Exatamente. E aí o que a gente fala, quando você fala que é uma responsabilidade de todos, às vezes eu falo assim, vamos resumir o que é o PIC, que é essa mudança de comportamento. Eu falo que tem uma frase que era muito usada antigamente, que era, quem pariu Mateus que o embale. Então era uma frase assim que colocava toda a responsabilidade de cuidado e de culpa até na mãe. Sim. Então ela era a responsável e o problema era dela. Com o PIC, com esse olhar que a gente tem que fazer, essa mudança de comportamento primeiro, a mãe do Mateus está grávida, é responsabilidade de todos nós cuidar não só do Mateus, mas da mãe do Mateus e mais de quem vai cuidar do Mateus. Porque de nada adianta o Mateus ir lá no centro de saúde e ele sofreu uma série de violências, igual o Dr. Martins disse agora, cria aquele estresse tóxico. Se não for bem cuidado no centro de saúde, ver toda aquela violência que, para a criança, a gente tem que entender. O Vital de Donê, ele fala assim, imagina um serzinho que estava num lugar todo aconchegado, dentro do colo da mãe, recebendo tudo lá dentro da barriga. De repente ele sai para um lugar totalmente diferente, que ele não consegue se comunicar. A única comunicação, ele é tão inteligente que ele tem diversos tipos de choro, né? Os pais começam a reconhecer depois. Que é a forma dele se comunicar, e ele vai aprendendo isso. Então a gente tem que entender que a criança está aprendendo. E a outra coisa que é muito importante a gente entender, a criança é sujeito de direitos hoje, porque a gente trata a criança muitas vezes como objeto. Eu acho que entra naquilo que o vídeo mostrou. A criança não é uma folha em branco, diferente do que pensávamos anteriormente. Né? Exato. E as pessoas pensam, assim, outro dia eu vi uma pesquisa que 43% da população, elas acreditam que a criança vai aprender a partir dos 2 anos e meio. E a maioria das pessoas, a gente usa assim, fala assim, quantas vezes você já não ouviu num lugar, falando assim, ó, fica quietinho que isso aqui é assunto de adulto. Sim. Cresça e apareça. Ou seja, a criança tem muito para dizer. Inclusive, o próprio nosso PIC, ele tem um plano das crianças. O que as crianças desejam para a nossa cidade. A gente tem um comitê das crianças.
Foram aquelas cartinhas, aqueles desenhos que eles fizeram, né? E teve toda uma escuta, porque é importante a escuta. E aí é importante a gente interpretar, porque as pessoas falam assim, pô, a criança está pedindo uma pracinha com uma casinha de chocolate. Mas, junto com isso, tem diversas coisas que a gente vai poder olhar para essa criança. O que ela está dizendo? Quando uma criança pede um shopping center em vez de um lugar para brincar, é que tem alguma coisa errada. Se ela pede um Baby Alive, tem outra coisa errada. A gente está trabalhando com a questão do excesso de consumo. Quando a gente está falando, que a gente vê muito no vídeo, o uso de telas. E aí a gente tem que refletir uma coisa. Quando a gente deixa a criança numa tela, é um alívio. Porque a criança fica quieta e parada. Mas, retomando o vídeo, que acho que as pessoas viram o vídeo, sim, que até o Einstein fala que a criança é o maior cientista do universo, né? Sim. Você acha que a gente está estimulando essa criança? Não. Ficar quieta, sem falar, porque o que mais a criança faz é se movimentar, explorar e falar. E ficar perguntando quando começa a falar. Agora, quando você põe numa tela, ela já para. E aí tem um vídeo que eu acho incrível, que põe um bebê de, acho que 1 ano, ele está deitado assim no tapete, Martins, e ele está brincando. Nisso, passa o cachorro, ele para, ele observa o cachorro. A mãe chama, ele olha. Aí, depois de um tempo, liga uma galinha pintadinha lá na tela. O cachorro passa, ele não vê, a mãe chama, ele não atende. Por quê? Porque ele ficou só focado nisso. Isso é estímulo? Não é estímulo. Isso é afeto? Não Mas é aí, doutor, como que a gente consegue pensar, até porque o que o Tiago disse é verdade, porque eu já presenciei muitas mãezinhas falando assim, ai, eu só tenho sossego se eu dou o celular e ponho um desenho lá para eu conseguir limpar a casa, fazer uma janta, uma coisa assim. Mas como hoje a gente consegue pensar nessa primeira infância sem, principalmente a internet, a gente fala de televisão, mas a maior parte nem é mais televisão, é a internet mesmo. A criança já sabe mexer no touchscreen aqui, ó, com 1 ano e pouco eu fico boba. Como que a gente consegue pensar em preservar esses neurônios que o senhor tanto falou nessa primeira infância, tendo à mão tão fácil, por exemplo, o celular? Não é uma questão médica, é uma questão social. Tá. É uma questão realmente de relacionamento humano dentro da sociedade moderna. E tem mais uma coisa importante. Isso ocorre frequentemente por total falta de compreensão do desenvolvimento infantil. E, inclusive, dos espaços que uma criança deve participar e de como é que ela deve ser tratada, né? Qual é a relação de mãe, pai, família, avós, escola, creches com essas crianças? Quem é que é treinado nisso? Quais são as pessoas que são preparadas para lidar com crianças? Como é que eles entendem o desenvolvimento infantil? O que acontece é que nesse período de vida, sobretudo nos primeiros 1000 dias, né, que são a gravidez e os 2 primeiros anos, que são fundamentais, depois a gente vai, né, o resto até os 5, 6 anos na primeira infância, mas esses 1000 dias são fundamentais para o resto da existência. Tanto é assim que, à medida que a gente foi estudando isso, a gente, quer dizer, todo mundo, não sou eu, quer dizer, todas as pessoas que estudam isso, a gente começou a se dar conta de como é que a gente tinha que retroagir e começar a entender o desenvolvimento infantil dentro do útero da mãe. Tá. Na relação da família, como é que essa criança é tratada, como é que essa mulher é tratada, essa violência contra a mulher grávida, que leva realmente ao estresse tóxico, com essas lesões definitivas de neurônios que não se recuperam mais. Só se recuperam quando você tem equipes treinadas para começar a ajudar esses neurônios a se reabilitarem. Porque o estresse tóxico precoce, que é essa lesão que ocorre nesses primeiros anos de vida, provocados principalmente por substâncias como a adrenalina, quando uma criança é estressada e a suprarrenal libera a adrenalina, ou então quando essa criança não é bem amamentada, não é bem cuidada, não é bem alimentada. O que acontece quando essa criança não é bem cuidada, não é bem acolhida? Por que ela não vai ao colo? O que acontece que a gente fala, deixa chorar que ela vai aprender, senão você vai ver, ela vai ficar irritada e vai sempre querer chorando para você ter que atender. É o contrário. Olha, se você planeja ter um filho, se você quer ter essas crianças bem, você tem que perceber que a gravidez não termina com o parto. Do ponto de vista do desenvolvimento infantil, os primeiros 2 anos são fundamentais. Você precisa estar atento para ver como é que essas crianças estão, como é que elas têm de carinho, de atenção, quem é que cuida delas, como é que está o espaço do pai e da mãe nesse cuidado.
Não é que a mãe não pode trabalhar, nem o pai, não. Sim, mas como é que leva adiante as relações familiares? E o estresse tóxico precoce, essa relação grave, ela é muito perigosa. Tanto é que em alguns países, aqui já tem algumas equipes atuando assim, quando você percebe dificuldade de desenvolvimento motor, quando você percebe dificuldade de comportamento, irritabilidade, crianças que choram demais, etc., e entende o que está acontecendo, não é dar remédio, não é dar tranquilizante, é entender o processo familiar, o que está acontecendo. Como é que essas crianças cresceram? Como é que elas foram amamentar? Bom, eu trabalho muito com amamentação, todo mundo sabe disso, mas como é que essas crianças foram vivenciadas desde o seu nascimento? E mais, tem uns vídeos de Harvard muito interessantes que mostram esse período e falam que a única maneira de recuperar essas crianças sofridas, angustiadas, ansiosas, que vão ser depois infantes, jovens ou até adultos sofridos, neuróticos, violentos, agressivos, problemas sérios de sociedade, a única maneira é realmente ter equipes preparadas para entender isso, tratar isso e educar e acompanhar essas crianças. Por exemplo, em alguns países desenvolvidos, na Europa, em alguns Estados Unidos, existem grupos especiais que trabalham exatamente com essas crianças que são produtos desses tratos inadequados. Não é por maldade, é por causa de educação inadequada de como cuidar de crianças. Sim. Quer dizer, essa história de pegar no colo toda hora quando ela está chorando, fazer ela chorar, ela só é atendida quando chora. Amamentar é maravilhoso, mas se não conseguiu, tudo bem, mas pelo menos dê carinho, dê atenção, fique com ela no colo, dê espaço, dê atenção, dê carinho, dê uma forma de poder ajudar essas crianças. Porque, na verdade, essa situação emocional grave lesa neurônios, você tem problemas físicos dos neurônios, as bainhas dos nervos destruídas. Sim. Então não se recupera tão fácil. É verdade. Agora, Adriana, a gente está falando aí desse estudo e desse cuidado, e você mencionou que agora existe inclusive um estudo no Brasil. Em que momento, porque se fala muito da relação, por exemplo, do filho com a mãe biológica, uma série de coisas, mas nem sempre essa mãe biológica, no caso a gente vai centralizar, né? Mas infelizmente acaba sendo a maior responsabilidade dessa mãe, ela não consegue exercer essa função. Em que momento, então a criança pequena, se ela está numa família acolhedora e ela tem uma outra mãe, para ela não importa se é biológico ou não, o que importa seria o amor que ela recebe desse adulto referência para que ela tenha esse desenvolvimento cognitivo. É nesse sentido que a família acolhedora atua? Então, a família acolhedora, ela é preparada junto com a equipe técnica do serviço, né, para entender várias dimensões do trabalho, e essa é uma delas, né? Então, a família acolhedora, ela entende que o cuidado que ela vai oferecer é provisório. Muitas vezes é um provisório sem um tempo tão definido, mas ele é, né, temporário, mas ela fica todo tempo provisório. Preparando essa criança, dizendo, fica. Eu sou sua mãe provisória, não ela, é? Porque o que eu percebo é que eles chamam essa mulher de mãe, esse homem de pai, ou se forem duas mães, que seja. Chama. Porque, então, as equipes dos serviços de família acolhedora, elas já vão preparar a família acolhedora, né, para entender essas dimensões, e a família acolhedora, então, na relação direta com a criança, ela vai conversar com a criança sobre o acolhimento. Seja um bebezinho, seja uma criança maior, ou um adolescente, né? É preciso que essa criança ela saiba o que está acontecendo na vida dela, trabalhar com a verdade, né? Trabalhar então com a história dela. Então ela vem para o acolhimento porque a família biológica dela, a família de origem dela está num momento de extrema vulnerabilidade. Essa família também precisa ser cuidada, né? Acho que a gente vai falando isso aqui, se não diretamente nas entrelinhas, né? Até família, porque muitas vezes essa criança volta para a família de origem. Uma família, ela só consegue cuidar se ela também for cuidada, né? E essa família acolhedora, então, ela vai contando no cotidiano para essa criança, aos pouquinhos, de uma forma natural. E a equipe dos serviços de família acolhedora vão fazendo a mesma coisa, porque a gente faz um acompanhamento sistemático estreito. Então, para essa criança, por exemplo, ela entender
Olha, eu sou sua mãe provisória, mas eu te amo. Ela entende. Que esse amor é um entende. amor que independe do tempo Ela em que entende. essa família vai ficar com a criança. Ela vai entende? entendendo. Ela vai entendendo, né? Então, é por isso que a gente precisa ter esse diálogo constante, conversar constantemente com a criança. As equipes precisam atender, acompanhar. E aí a criança vai entendendo o que é o serviço de acolhimento, quem é a equipe de referência, eles sabem quem é o assistente social, o psicólogo que cuida do caso deles, sabem quem é a família acolhedora, né? E existe algo que perpassa nesse cotidiano, que às vezes muitas crianças pequenas têm a necessidade de chamar pai e mãe. Sim. Não é? Eles sentem essa necessidade, principalmente se tem outras crianças na casa. E eles começam a chamar, mas eles sabem. Eles sabem que eles têm a mãe de origem, né, a mãe biológica, que é a Maria, por exemplo, que é a mãe que vai visitar no serviço, que está em dificuldade, e ele sabe que ele tem a mãe acolhedora Joana, por exemplo. Correto. Então, eles sabem, e alguns até diferenciam pra gente. Essa é a minha mãe, essa é a minha mãe acolhedora, né? Que legal. Mas as crianças, elas vão entendendo e elas nos dão lições, porque elas entendem muito mais fácil isso do que os adultos que estão no entorno e que não entendem muito bem o que é o serviço ainda. Outra coisa que o vídeo apontou, gente, que as crianças, elas são cientistas. E isso que você falou, né, que às vezes para nós adultos é muito mais difícil, parece que para eles é muito mais fácil, então. É porque essa compreensão, digo. Eu acho que assim, pegando um pouco do gancho, né, do que os colegas falaram, a gente vai entendendo que os adultos ainda hoje, eles não entendem muito bem, né, quais são os direitos das crianças, eles não entendem quais são as necessidades que de fato essas crianças têm. Então, muitos desconhecem, outros têm os seus próprios problemas. Como eu trabalho com acolhimento, eu sei de famílias que estão numa situação de extrema violação de direitos. Sim. Então, eles nem conseguem entender e lidar com os próprios filhos naquele momento, né? Mas essas crianças, então, nesse contexto, eles vão aprendendo aos poucos, né, a sua história de vida, e eles vão aprendendo a nos devolver, né, nesse cotidiano, essas respostas das histórias que eles estão vivendo. É muito interessante porque eles sabem. Agora uma pergunta para o Tiago, mas antes coloque aí. Só para complementar o que a Adriana falou, porque a gente fala muito em violação de direitos, e as pessoas, quando falam em violação de direitos, elas pensam assim, uma coisa mais, uma agressão física até. E uma violação de direito é a criança não ter o que comer, não ter uma escola, não ter afeto. Então é importante que a gente comece, quando a criança está tem o seu direito violado, a gente tem que pensar que é muito mais do que no nosso imaginário, que às vezes fala assim, uma criança que está em extrema pobreza. Não, ele é muito mais que isso. Então, essas crianças estão sofrendo muito mais violação do que a gente consegue imaginar. E é importante colocar que pobreza... A falta de alimentos, antigamente se pensava nisso, mas hoje aí entra o poder público também, não entra? Porque hoje a falta de alimentos não é motivo para tirar uma criança de uma família. Não. Quando o Tiago fala da violação de direitos, né, ela pode acontecer em qualquer espaço, né? Na saúde, na escola, em casa, na comunidade, né, no âmbito de um atendimento da assistência social, né, uma violação de direitos em vários locais. Agora, e a gente precisa cuidar enquanto sociedade, somos todos nós, né, responsáveis. Agora, quando uma criança ela precisa ser afastada da família dela, é quando a família dessa criança está numa situação de vulnerabilidade e risco social tão grande que comete violência contra a criança. Aí sim, uma violência física, uma negligência severa, uma violência psicológica, uma violência sexual doméstica. E o sistema de garantia de direitos entra em ação, né? As políticas entram em ação, tentam cuidar da situação com a criança na sua família. E se isso for impossível e esse grau de risco começar a crescer,
essa criança então ela é afastada temporariamente, aí tem todo o trabalho da gente, Sim, né? entendi. Mas hoje em dia não, né? Acho que desde que a gente fala Desde de o ECA, estatuto né? da Desde criança o e do adolescente, você não retira uma criança e coloca num serviço de acolhimento por questão de pobreza. Até porque a gente tem, né, As- Tiago, as políticas públicas Isso, que exatamente. garantam, as mães podem ir aos Isso. CRAS, né? A gente tem em Campinas, acho que 5 ou 6 CRAS regionais, que aí essa família é assistida, muitas vezes indicada para a escola. Eu lembro que na pandemia, as escolas infantis, inclusive, faziam as cestas e as famílias iam buscar as cestas, já que essa criança não tinha um alimento na escola. Até porque isso é uma realidade que muitas crianças se alimentam na escola. E aí foram feitas cestas básicas, né? A CEASA também, era uma vez por semana, distribuía nas escolas os hortifruti granjeiros. Então, para essa questão também. Mas aí vem uma questão que eu ia perguntar para o Tiago, que é o pai mais novo aqui da nossa... A gente tem recentemente, né, acho que nos últimos anos, né, antigamente a gente tinha família muito pai, mãe, hoje a gente tem vários modelos de família, tanto que muitas das escolas já aboliram, inclusive, festa do Dia das Mães, festa do Dia dos Pais, é festa da família, né, porque às vezes vai a avó, o vô, vai... E a gente está falando muito aqui da mãe, mas qual é a responsabilidade do pai quando a gente fala nesse desenvolvimento da criança na primeira infância? Você pode falar um pouquinho da sua experiência. Nossa, isso é uma das coisas que mais me motivam, né? Porque eu estou num lugar que, geralmente, e o Martins há de concordar comigo, 95% é figura feminina, que são as educadoras, as pessoas que se envolvem mais com as crianças. E quando a gente pega a criança, principalmente nos territórios mais vulneráveis, elas são cuidadas por mulheres. Eu vou pegar um recorte da região noroeste que o Conselho Tutelar fez a apresentação agora no começo do ano. Lá no Campo Grande. Tá. Campo Grande. Ele pega, e desse recorte, quase metade das crianças são criadas por avós, não, por mães ou avós. Tá. O resto tem, acho que 3% só por pais, e o resto eles consideraram pai e mãe. Tá. Figura masculina e feminina. E aí, nesse recorte, a gente precisa olhar para a figura do pai. Por dois lados. Primeiro, o pai não é um auxiliador, ele é corresponsável. E isso, eu falei assim, eu tive que reconstruir, porque eu fui criado por mãe, minha mãe era separada, e quando eu tive a Sofia, eu tive um processo de falar assim, eu não sou auxiliador, eu sou corresponsável. E é importante a gente mostrar que a figura paterna é muito importante para o desenvolvimento da criança. E aí é importante também que eu faça uma ressalva, é importante que a mãe deixe o pai ser pai. Porque a mãe, ela tem no seu ser a questão da proteção da criança. E o pai já é aquela que a criança desbrave e voe, que incentiva. Então, muitas vezes, as mães não deixam o pai ser pai. Eu passei por esse processo que eu conversava com... Seu pai vai deixar você se machucar. Não, eu falava assim, eu vou fazer tal coisa. E, não, mas ela vai se machucar, mas faz parte do processo. O pai, ele ama essa criança tanto quanto a mãe. Ele quer o melhor para a criança. Então, é importante que a gente discuta essa questão da paternidade. Inclusive, o PIC Campinas, a gente faz parte da rede Urban 95, que é um braço da Fundação Bernard Van Leer, que foi uma das coautoras do filme. E a gente tem algumas campanhas que são super legais. Depois, se vocês quiserem buscar, tem o primeiro que eu acho que é muito legal, diz muito que o Martins fala, que é Cria na Paz. Então, são vídeos onde faz com que o adulto reflita, porque a gente fala muito, às vezes, Martins, eu vejo a pessoa falando sobre educação de filho e a pessoa não tem filho. E eu brinco que filho vem com manual que sabe a gente tirar do sério, né? Às vezes eu olho para a janela e falo assim, quem que vai sair voando? Sou eu ou são as duas pela janela? Porque filho tira a gente do sério. Claro. E é importante que a gente reconheça... Para ser bom pediatra precisa ser pai. Exatamente, precisa saber. Então é importante que a gente reconheça que é normal, a gente tem hora que a gente fica com raiva, mas a gente tem que respirar e falar assim, de que forma eu posso educar ela sem agressão, sem
descontar até minhas frustrações. Sim. Então tem essa campanha Criando a Paz, que é muito legal. Às vezes tem vídeos curtos que traz uma reflexão muito legal. Eu vi aqui, ó, você falou, eu abri no YouTube, o Cria na Paz. O geral, o grande, ele tem 58 minutos e 29. É uma apresentação, uma iniciativa que fala das mudanças de comportamento da alma. Isso, foi a Alma, que é uma agência, mas a Elisama Santos, que é uma psicóloga, psicanalista, que ela faz essa reflexão. Então tem vídeos curtos, tem vídeos de 30 segundos onde faz uma sátira, onde tem 2 adultos conversando e um tratando o outro como criança e respondendo, isso daí é birra. E aí termina, e até na hora você está dando risada porque é um pouco uma sátira, mas ele termina com uma criança. Se você não acha normal falar assim com um adulto, por que é normal falar assim com uma criança? Então traz essa reflexão. Sim. E tem uma outra campanha que a gente lançou agora, que é o Papai Tá Aqui, que fala sobre a questão da paternidade, a importância da presença da paternidade. Eu falo, a minha primeira filha, eu conversava com ela na barriga, porque falava que precisava conversar. E eu, Sofia, papai tá aqui, tá aqui. Quando ela nasceu e ela estava chorando, eu até me emociono, e eu falei assim, papai, oi, é o papai, Sofia, é o papai. Ela parou de chorar e fez assim. Aí eu caí na real que eu era pai. Aí o pessoal falou assim, tira o pai. Eu estou passando bem, não estou passando bem. Até então eu estava anestesiado. Entendi. Então é muito importante essa questão da paternidade. E eu tenho visto que tem uma mudança muito grande dos pais sendo participativos, os pais querendo estar presentes. Eu agora mesmo estou aqui na entrevista, acabei de receber que minha filha quebrou o pé. No intervalo. E é super... E é muito importante, daí quando a gente fala do desenvolvimento, o pai que vai dar a coragem para essa criança se desenvolver, ela sabe que tem a superproteção da mãe, mas ela sabe que o pai vai dar um impulso para ela poder enfrentar esse mundo. Então é importante essa construção, e não precisa ser o casado, pode estar separado, mas um reforçando o outro e um reconhecendo o papel do outro, que é o melhor para o filho, para a criança. Nesse sentido, doutor, já que o Tiago tocou, e a gente sabe que muitas das coisas permeiam isso, inclusive se fala muito em aquela questão da alienação parental, mas não é esse o tema, hoje a gente conversa num outro momento, mas qual que é a importância da figura do pai e da mãe, independente se esse casal está junto ou não, principalmente na primeira infância? Essa pergunta é bem complexa. Eu falo aqui, posso falar umas 3 horas? Mas... O programa já vai acabar, doutor. É o seguinte, a pergunta é muito interessante e fundamental. E é difícil você definir o que é certo ou o que é errado. Uma coisa que é fundamental é a presença do amor. É o bem-querer da criança. É saber que você pôs no mundo uma pessoa que você estima, ama e que você quer ajudar. A partir daí, você tem muito mais facilidade para ajudar. Isso a gente vê no consultório, a gente vê nas conversas, a gente vê... Porque, na verdade, quando você tem um estresse familiar e uma rachadura na relação pai-mãe, as crianças ficam numa situação muito complicada. Isso que você estava falando sobre a questão dos primeiros 1000 dias é uma coisa inacreditável, né? Você sabe que aquilo lá marca para o resto da existência. Quando você tem um estresse muito grande nesse período, você vai pagar esse preço pelo resto da sua vida. Você vai ter problemas seríssimos na idade adulta. Esses vídeos que a gente andou espalhando por aí, que estão à disposição das pessoas, eles mostram que o sofrimento físico e emocional de uma criança não amada, ou que não percebe a necessidade do amor, ou que as pessoas não acalentam, ou que não pegam, que não agradam, e que vivem num ambiente mais tranquilo, é muito sério. Mas aí, doutor, que nem o Tiago falou, que naquele momento em que a filha dele estava chorando, ele falou... papai tá aqui, do mesmo jeito que ele falava na barriga, e que ele percebeu que ela... Isso é ótimo. Ela respondeu. Isso é o correto, isso é o correto. Você tem que manter, na verdade, a gravidez, cada vez para nós é um mistério, né? Esse estresse tóxico precoce infantil que leva a lesões, que depois você tem que ter equipes para tratar essas pessoas desse sofrimento que às vezes dura anos, tem muito a ver com essa percepção adequada de o que você é quando você põe um ser humano no mundo. Pai, mãe,
tio, avô, como é que é a relação familiar, que está difícil. O que nós estamos vendo hoje em dia é uma desestruturação familiar muito grande, às vezes, e nem sempre o afeto que a gente precisa colocar de uma maneira sincera é artificial. Quer dizer, você não pode achar que uma criança crescer bem, basta só dar comida, dar leite, dar mamadeira se a mãe não pode amamentar, dar roupa. Você precisa acalentar, você precisa pegar no colo, você precisa beijar, você precisa abraçar. E não esquecer de dizer, né, acho que nós já conversamos sobre isso, Tiago, quer dizer, eu te amo, eu te gosto, vem cá, vem no meu colo. Tá chorando porque vem cá, filho, fica comigo. Tá chorando? Não briga, pega no colo. Chorou de noite, a melhor maneira de fazer, eu sei que as mamães vão ficar chateadas, tem que ir lá, pegar um pouquinho, pegar no colo, conversar. Sim. Não pense que a criança para de chorar porque cansou, ela para de chorar porque desistiu. E isso é sofrimento. Sim. Quando você tem que recuperar uma criança que está com problemas sérios de desenvolvimento, sofrimento escolar, e a pessoa diz, não, vai mais na escola porque a escola é ruim, vai mais na escola porque não estuda. A imensa maioria das vezes, é estresse tóxico precoce com lesão neuronal, porque esse estresse leva a lesão de neurônio, é uma coisa física. E o desenvolvimento cerebral dessas crianças fica aquém, e mesmo para sentir é complicado. Então você não pode deixar de ter essa percepção. A mesma coisa que o Tiago estava falando sobre o que significa pai e mãe. Na verdade, nós estamos hoje lutando muito e recuperando essa presença do pai com os filhos. Porque houve uma época que parecia que só a mãe tinha que cuidar dos filhos. E isso é ruim, porque às vezes a criança percebe nitidamente a fração no casal. Sim. O que eu digo sobre a questão do sofrimento infantil na gravidez e depois, é que os trabalhos são claros. Às vezes tem estresse tóxico precoce por sofrimento da mãe na gravidez, que fica estressada, libera adrenalina dela, que lesa o neurônio do bebê intraútero. E esse bebê já nasce com lesão de neurônio. E aí, se houve um processo de sofrimento gravidez, tem grande chance de sofrimento depois também. E esse processo continua. Entendi. E quando você fala da presença do pai, da presença da mãe, é uma coisa muito mais complexa na sociedade, né? Porque as pessoas precisam amadurecer para entender o que é ser pai e o que é ser mãe. Bom, mas isso acho que a gente vai ter que deixar para um outro programa, porque já me disseram aqui, ó, deu seu tempo, acabou o programa hoje. A gente marca um próximo bate-papo, né, que eu acho que é, inclusive hoje, sobre essa função, né, de pai, de mãe, quem exerce essa função, avós exercendo, cuidadores exercendo, dá um grande bate-papo. Gente, muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Obrigado a você. E a gente fica por aqui até um próximo Estúdio Câmara.